Oi, gente, tudo bem? Eu sou Milene, professora de português aqui da Oficina do Estudante, e hoje a gente vai dar uma olhadinha nas funções da linguagem, continuando uma aula anterior. Você pode inclusive procurar essa aula aqui, mas antes disso, a vinheta. Maravilha! Então agora vamos dar continuidade? Mas antes de dar continuidade, não esquece, mais uma vez, né? Se inscreve no canal, dá uma curtida aqui embaixo, acessa as nossas outras aulas para você receber mais conteúdos da Oficina do Estudante. Funções da linguagem. Agora, cuidado! Quando você pensa em função da linguagem, então agora eu falei linguagem, ó, eu abarquei ser humano. Não estou falando agora mais do sistema elétrico, de DNA ou de coisas assim. Estou falando de comunicação entre seres humanos. Então aqui, o que a gente deve fazer? Eu vou observar sempre a minha mensagem. E pode ser que um dos elementos da comunicação que está ali esteja predominante naquela organização do texto. Então, por exemplo, se eu tiver como predominância, como aquele elemento que está mais ressaltado, o emissor, eu terei o que eu chamo de função emotiva. Então aqui é o emissor que está em foco. Tá, mas como assim? Por que eu teria um texto para ficar falando do emissor? Ah, mas não é? A sofrência sertaneja toda. Eu quero falar de quanto que me doeu, sei lá. Eu quero falar de como eu me sinto, como é terrível fazer um monte de provas. E aí, né? Eu tô me colocando. Ai, gente, como é terrível, cruel minha vida. Vou lá e me coloco, faço uma sofrência sertaneja. O emo que tá voltando aí, né? Então eu sempre vou lá e coloco esse emissor. Por causa disso, a gente vai ter uma predominância aqui de primeira pessoa. Cuidado, é basicamente primeira pessoa do singular. A gente não fala aqui de primeira pessoa do plural, pode até ser que tenha um texto ou outro de primeira pessoa do plural, mas é porque a primeira pessoa do plural geralmente ela inclui você junto comigo, ela inclui esse interlocutor, tá? Então aqui apareceu aquele poema romântico que fala de como ele sofreu, ele foi atrás do cemitério, daquela amada, etc. Geralmente vai aparecer um pronome pessoal de primeira pessoa, meu, minha, eu, meu, me, todos os verbos conjugados em primeira pessoa e o que a gente vai ter é função emotiva. Pô, Milene, mas será que não aparecem outras combinadas? Certamente, mas você vai ter que verificar aquilo que predomina ou olha para a questão que você está analisando, aquela questão geralmente o enunciado ele vai te direcionar, ele vai falar assim, olha, observando principalmente o eu lírico, qual é aqui, papapá. Então ele te direciona para aquele tipo de função que ele quer que você analise, beleza? Ah não, meu foco então não está na primeira pessoa, não está lá no meu emissor, meu foco está aqui, opa, azul, o meu foco está aqui no receptor. É o receptor que está em foco. É ele que predomina naquele texto. Então, qual é o objetivo de um texto quando há o receptor como foco? O objetivo é convencer, mobilizar, influenciar esse receptor. Então, eu vou dar um comando, uma ordem. Eu vou dizer, olha, compre isso aqui. Não faz isso, não. Essa é a sua chance, esse é o seu momento. Então, se aqui a gente, por exemplo, falou de poema, aqui eu tenho texto publicitário, principalmente publicitário, mas o propagandístico também faz, mas aqui eu tenho texto publicitário. Por quê? Aqui o foco está na segunda pessoa, sempre para influenciar essa pessoa. Galera, cuidado só com esse detalhe aqui de ser segunda pessoa, que a gente está falando segunda pessoa do ponto de vista discursivo, tá? Não vai confundir com segunda pessoa gramatical, que isso daí tem um outro elemento. Aqui é segunda pessoa discursiva. E depois vocês vão para a aula de pronomes lá para lembrar quais são as pessoas, tá? Então aqui é a segunda, meu foco é sempre o interlocutor a você, é seu momento, faça agora, não deixe para amanhã, compre, 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 compre. Meu foco está na apelativa. Ela tem um outro nome, o nome é conativa. Não vai confundir com conotativa, tá? Muita gente confunde isso em prova, mas esse acaba sendo o nome mais predominante. Aí, o que vai ser quando eu tiver como foco da minha mensagem observar o canal? Então, quando eu tiver o canal como foco, o canal está em foco aqui,
eu tenho o que eu chamo de função Fátima. Eu chamo de função Fátima, mas é função fática, mas é uma brincadeira com os alunos que eu sempre faço, porque daí você nunca esquece da Fátima, tá? A Fátima que você vai pegar o elevador com ela e ela vai ficar perguntando para você do tempo, porque vai ser a função do elevador. Qual é o ponto da função fática? A fática, ela não tem um objetivo comunicativo preciso. Ela é feita geralmente para abrir uma mensagem, para verificar se aquela comunicação está chegando até aquele receptor. Então eu começo e falo assim: oi, tudo bem? E aí, tá me ouvindo? Gente, pensa na pandemia, 50 vezes que a gente fez isso. Gente, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? A imagem está chegando, o slide apareceu. Qual é o propósito comunicativo desse tipo de coisa? Verificar se, o canal está funcionando, está chegando até vocês, boa, posso começar a falar a respeito disso, tá? Isso é a função fática. A gente brinca que é a do elevador, porque é aquilo, as pessoas estão no elevador, elas não sabem muito bem o que falar, e daí começa, nossa, tá quente, né? Olha, vai chover, vai chover. E fala, tá, mas do que você quer falar, né? É o oi, tudo bem, você pega o celular, que ainda serve para telefonar, é estranho, eu sei, mas você pega o celular e fala assim, né, alô. Qual é o propósito comunicativo do alô? É simplesmente falar, pode começar a falar, tá funcionando aqui, bora, manda ver, tá? Então aqui a função fática, ela aparece muito pouco e quando ela aparece, ela é muito bem marcada, tá? Aqui, geralmente a gente tem essas perguntas, tudo bem, né, essa coisa meio de fazer confirmação, beleza? Aí nós vamos para a quarta dessas funções, que vai ser a função referencial ou denotativa. O que é a função referencial ou denotativa? É quando o nosso foco ele está sobre o próprio referente. Então, o que eu quero com foco no referente? Não quero te convencer de nada, não quero falar de como eu me sinto em relação àquele referente, eu quero só dar as informações mais precisas possível a respeito daquele referente. Então eu falo, a água está gelada, a água está quente, a água é límpida. Eu apresento para você uma descrição. Então eu faço, por exemplo, a descrição numa bula de remédio, aquele trecho em que ele descreve o que tem dentro do remédio, ou uma notícia, porque a notícia, o foco dela está sempre, olha, aconteceu isso na rua tal, com fulano de tal, na hora tal, e essas são as consequências. Eu simplesmente informo você a respeito do que aconteceu, mas eu não falo absolutamente nada. Olha, então você tem que achar isso, você tem que achar aquilo, ou eu me senti mal em relação ao acidente de moto. Não, eu simplesmente informo você. Isso é função referencial. A gente pede muito que vocês façam isso em dissertação, que não se posicionem dessa forma, né? Eu acho isso ruim. Não, você fala como se aquilo fosse a verdade absoluta do universo. Olha, é necessário fazer tal coisa, é preciso tal coisa. E aí você assume essa função como se fosse uma voz, você estivesse só informando aqueles dados, embora você estruture isso num texto argumentativo, tá? Então isso é função referencial, notícia, reportagem, coisas descritivas. A parte da receita, por exemplo, que são dos ingredientes, é referencial. A parte da receita, que é modo de fazer, é apelativa, né? E aí nós vamos para as duas finais aqui. Essa daqui é campeã, né? Quase todos os vestibulares que a gente presta, ele vai solicitar que a gente analise função metalinguística. O que é a função metalinguística? A função metalinguística, ela tem o foco no próprio código. Então, qual que é o meu propósito? É pegar a minha mensagem e, de alguma maneira, falar nessa mensagem a respeito do próprio código utilizado. Então imagine, por exemplo, que eu estou aqui falando para vocês a respeito da língua portuguesa. Então eu pego, uso como código a língua portuguesa e o que eu falo é exatamente sobre a própria língua portuguesa. Eu estou discutindo esse código. Então qualquer aula de português, qualquer dicionário, qualquer enciclopédia, ele pega aquele código, palavras, para falar sobre as próprias palavras, sua estrutura, significação. Tá, legal, beleza. Mas e que mais? Se eu vejo uma pintura e essa pintura tem uma pessoa que está pintando. Eu assisto a uma série de TV e na série de TV eles falam sobre pessoas, atores, atrizes, diretores que fazem séries de TV. Ou seja, ele utiliza aquele código específico para falar sobre o próprio código. É o poema que fala sobre fazer poema. É o filme que fala sobre fazer filme. Sei lá, a notícia que se fala sobre fazer notícia. É uma receita que fala sobre fazer receita.
Então, a gente tem poemas dadaístas, por exemplo, vocês devem lembrar quando vocês estudam. Diga, ele tá lá, para fazer um poema dadaísta, o que você faz? Joga tudo para cima, corta, cola e tá ótimo, maravilhoso. Ou seja, usei o código e falei a respeito daquele próprio código, beleza? E aí a última dessas funções é a função poética, que é quando o foco está na mensagem. E o que eu procuro com o foco na mensagem? A função poética, a preocupação dela é o arranjo da mensagem. Então eu não estou muito preocupado em me falar como eu me sinto, influenciar você, mas eu estou super preocupado em como é que eu vou apresentar aquele texto. Então, se eu vou colocar imagens, se eu vou colocar cores, se eu vou fazer uma fonte mais interessante, pelo amor de Deus, nunca Comic Sans, gente, ignora isso da vida de vocês. Se eu vou fazer uma fonte mais interessante, eu vou fazer um poema e eu vou arranjar ele de um jeito bonito no papel, eu vou utilizar figuras de linguagem, porque daí a aliteração vai fazer aquilo ter um som legal, é uma música. Ele precisa ser belo, ele precisa discutir a questão estética, é o arranjo que importa. De todas as funções da linguagem, essa sempre vai estar combinada com alguém. Muito dificilmente, é mais assim poema concretista que a gente vai encontrar função poética plenamente pura. Porque geralmente tem lá um poema, se é um poema ele já está pensando no arranjo, né? Ele tem uma função do como. E ele vai estar falando sobre algum elemento em si, então ele vai estar combinado na maioria das vezes. Tá, mas se me perguntam ali sobre esses dois, observa mais uma vez o enunciado. O enunciado vai te guiar para aquilo que você deve fazer, para qual das funções da linguagem que você deve colocar. Beleza? Então, espero que nunca mais vocês se esqueçam, né, disso. E é isso, pessoal. Agradeço bastante. Ótimas aulas. Até breve.